Definições e atributos de Deus. Primeiro, definições de Deus. A definição filosófica de Platão. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas. Eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda ordem e beleza e, especialmente, a causa de todo bem. B. Definição cristã do Breve Catecismo. Deus é um espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. C. Definição combinada. Deus é um espírito infinito e perfeito em quem todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. Jó 4:24. Né 9:6. A.L. 8. Is 48:12. Apartamento 1:17. D. Definições bíblicas. As expressões Deus é Espírito Jó 4:24, e Deus é luz, e Jó 1:5, são expressões da natureza essencial de Deus, enquanto que a expressão Deus é amor e Jó 4:7, é expressão de sua personalidade. IPM 6:16. Essência ou natureza de Deus. Quando falamos em essência de Deus, queremos significar tudo o que é essencial ao seu ser como Deus, isto é, substância e atributos. A substância de Deus. 1. Há duas substâncias: matéria e espírito. 2. Deus é uma substância simples. A substância de Deus é puro espírito, sem mistura com a matéria. Jó 4:24. B. Atributos de Deus. Sua substância é espírito e seus atributos são as qualidades ou propriedades dessa substância. Atributos é a manifestação do ser de Deus. E classificação dos atributos. A. Naturais e morais. Também chamados de intransitivos e transitivos, incomunicáveis e comunicáveis, absolutos e relativos, negativos e positivos ou imanentes e emanentes. B. Atributos naturais. 1. Vida. Deus tem vida. Ele ouve, vê, sente e age, portanto é um ser vivo. Jó 10:10. SL 94:9, L0. ICR 16:9. AT 14:15. IPS 1:9. Quando a Bíblia fala do olho, do ouvido, da mão de Deus, etc., fala metaforicamente. A isto se dá o nome de antropomorfismo. Deus é vida. Jó 5:26. 14:26, e o princípio de vida. At 17:25, minutos e 28 segundos. 2. A espiritualidade. Deus, sendo espírito, é incorpóreo, invisível, sem substância material, sem partes ou paixões físicas e, portanto, é livre de todas as limitações temporais. Jó 4:24. DT 4.519, 23. HB 12:9. IS 40:25. LC 24:39. Centímetros 1:15. IPM 1:17. IAICO 13:17. 3. Personalidade. Existência dotada de autoconsciência e autodeterminação. ES 13:14. IS 46:11. A. Volição ou vontade igual querer. IS 46:10. Apartamento 4:11. B. Razão ou intelecto igual pensar. IS 14:24. SL 92:5. IS 55:8. C. Emoção ou sensibilidade igual sentir. GN 6:6. IS 11:9. DT 6:15. PV 6:16. TG 4:5. Triunidade. A. Unidade de ser. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em sua natureza constitucional. A palavra hebraica que significa um no sentido absoluto é Yashed. GN 22:2, isto é, uma unidade numérica simples. Essa palavra não é empregada para expressar a unidade da divindade. A unidade da divindade é ensinada nas palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Jó 10:30. Jesus está falando da unidade da essência e não de unidade de propósito. Jó 17:11, 2, 1, 2, 3, e Jó 5:7. B. Trindade de personalidade. Há três pessoas no ser divino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra hebraica que significa um no sentido de único é Echad, que se refere a uma unidade composta. Esta palavra é empregada para expressar a unidade da divindade.
Esta palavra é usada em DT 6, 4, GN 224 e ZC 14, 9, veja também DT 4 e 35, 32, 39, ICR 29, 1, IS 43, 10, 44, 6, 45, 5, IS 8, 60, MC 10, 9, 12 e 29, ICO 8, 5, 6, IPM 2, 5, TG 2 e 19, JO 17, 3, GL 13 e 20, F4, 6. C. Elohim. Este nome está no plural e não concorda com o verbo no singular quando designativo de Deus. GN 1 e 26, 13 e 22, 11, 6, 7, 20 e 13, 48, 15, e 6, 8. D. A distinção de pessoas na divindade. Algumas passagens mostram uma das pessoas divinas se referindo a outra. GN 19 e 24, US 1, 7, ZC 3, 1, 2, IT 1 e 18, SL 110, 1, HB 1, 9. 5. Autoexistência. Jerônimo disse: Deus é a origem de si mesmo e a causa de sua própria substância. Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa de existência, pois não criou a si mesmo e não foi causado por outra coisa ou por si mesmo. Ele nunca teve início. Ele é o eterno eu sou. Êxodo 13:14, portanto Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo para a continuidade e perpetuidade de seu ser. Deus é a razão de sua própria existência. Jó 5:26. At 17, 2428. IPM 6:15, minutos e 16 segundos. 6. Infinidade ou perfeição. É o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu ser e em seus atributos. Jó 11, 710. MT 5:48. A infinidade de Deus se contrasta com o mundo finito em sua relação tempo-espaço. A eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é eterno. SL 90, 2. 102, 12, 2427. SL 93, 2. Apartamento 1, 8. DT 33, 27. HB 1 e 12. A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada, para frente e para trás, mas sim que Deus transcende a todas as limitações temporais, IP 3, 8, existentes em sucessões de tempo. Deus preenche o tempo. Nossa vida se divide em passado, presente e futuro. Mas não há essa divisão na vida de Deus. Ele é o eterno eu sou. Deus é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade de sua existência no único presente indivisível. I 57, 15. B. Imensidão. A infinidade de Deus em relação ao espaço é denominada imensidão ou imensidade. Deus é imenso, grande ou majestoso. Jó 36, 5, 26. Jó 37, 22, 23. JR 22 e 18. SL 145, 3. Imensidão é a perfeição de Deus pela qual ele transcende, ultrapassa todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser pessoal. Não é panteísmo. A imensidão de Deus é intensiva e não extensiva, isto é, não significa extensão ilimitada no espaço, como no panteísmo. A imensidão de Deus é transcendente no espaço, intramundano ou imanente igual dentro do mundo. SL 139, 712. JR 23, 23, minutos e 24 segundos, e fora do espaço, supramundano igual acima do mundo, extramundano igual além do mundo, imanente igual fora do mundo. ISO 8 e 27, I 57, 15. C. Onipresença. É quase sinônimo de imensidão. A imensidade denota a transcendência no espaço, enquanto que a onipresença denota a imanência no espaço. Deus é imanente em todas as suas criaturas e em toda a criação. A imanência não deve ser confundida com o panteísmo, tudo é Deus, ou com o deísmo que ensina que Deus está presente no mundo apenas com seu poder, perpotentiam, e não com a essência e natureza de ser, perissentiam et naturam, e que age sobre o mundo à distância. Deus ocupa o espaço repletivamente porque preenche todo o espaço e não está ausente em nenhuma parte dele, mas tampouco está mais presente numa parte que noutra. SL 139, 11, 12.
Deus ocupa o espaço variavelmente porque ele não habita na terra do mesmo modo que habita no céu, nem nos animais como habita nos homens, nem nos ímpios como habita nos piedosos, nem na igreja como habita em Cristo. E 66, 1. Atos 17, 27, minutos e 28 segundos. Compare F1 e 23 com centímetros 2, 9. 7. Imutabilidade é o atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em Deus, em sua natureza, em seus atributos, em seu conselho. A base para a imutabilidade de Deus é sua simplicidade, eternidade, autoexistência e perfeição. Simplicidade porque sendo Deus uma substância simples, indivisível, sem mistura, não está sujeito à variação. TG1 e 17. Eternidade porque Deus não está sujeito às variações e circunstâncias do tempo, por isso ele não muda. SL 102, 26, 27. HB1 e 12 13, 8. Autoexistência porque uma vez que Deus não é causado, mas existe em si mesmo, então ele tem que existir da forma como existe, portanto sempre o mesmo. ES 13 14. E perfeição porque toda mudança tem que ser para melhor ou pior. E sendo Deus absolutamente perfeito jamais poderá ser mais sábio, mais santo, mais justo, mais misericordioso, e nem menos. Por isso Deus é imutável como a rocha. DT 32, 4. B. Imutabilidade não significa imobilidade. Nosso Deus é um Deus de ação. IS 43, 13. C. Imutabilidade implica em não arrependimento. Alguns versículos falam de Deus como se ele se arrependesse. ES 32, 14, IS 24, 16, JR 18, 8, JL 2 e 13. Trata-se de antropomorfismo. NM 23 e 19, RM 11 e 29, ISM 15 e 29, SL 110, 4. D. Imutabilidade de Deus em sua natureza. Deus é perfeito em sua natureza, por isso não muda nem para melhor nem para pior. Mililitros 3, 6. E. Imutabilidade de Deus em seus atributos. Deus é imutável em suas promessas. IS 8 e 56. E 1 e 20. Em sua misericórdia. SL 103, 17. E 54, 10. Em sua justiça. ES 8 e 18. Em seu amor. GN 18 25, minutos e 26 segundos. F. Imutabilidade de Deus em seu conselho. Deus planejou os fatos conforme a sua vontade e decretou que este plano seja concretizado. Nada poderá se opor à sua vontade. O próprio Deus jamais mudará de opinião, mas fará conforme seu plano predeterminado. IS 46, 9, 10. SL 33, 11. HB 6 e 17. 8. Onisciência atributo pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. O conhecimento de Deus tem suas características. A. E arquétipo. Deus conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior à sua existência, como realidade finita no tempo e no espaço. E este conhecimento não é obtido de fora, como o nosso. RM 11:33, minutos e 34 segundos. B. É inato e imediato. Não resulta de observação ou de processo de raciocínio. J 37, 16. C. É simultâneo. Não é sucessivo, pois Deus conhece as coisas de uma vez em sua totalidade, e não de forma fragmentada uma após outra. IS 40, 28. D. É completo. Deus não conhece apenas parcialmente, mas plenamente consciente. SL 147, 5. E. Conhecimento necessário. Conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis. Um conhecimento que repousa na consciência de sua onipotência. É chamado necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Por exemplo, o conhecimento do mal é um conhecimento necessário porque não é da vontade de Deus que o mal lhe seja conhecido. HC 1 e 13, Deus não pode nem quer ver o mal, mas o conhece, não por experiência, que envolve uma ação de sua vontade, mas sim por simples inteligência, por ser ato do intelecto divino. Veja Ico 5:21 onde o termo grego ginosco é usado. F. Conhecimento livre. É aquele que Deus tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente e existirão no futuro. É também chamado visiones, isto é, conhecimento de vista. G. Presciência. Significa conhecimento prévio, conhecimento de antemão.
Como Deus pode conhecer previamente as ações livres dos homens? Deus decretou todas as coisas, e as decretou com suas causas e condições na exata ordem em que ocorrem, portanto sua presciência de coisas contingentes, ISM 23:12, IRS 13:19, JR 38, 1720, ES 3, 6 e MT 11:21, apoiados em seu decreto. Deus não originou o mal, mas o conheceu nas ações livres do homem, conhecimento necessário, o decretou e preconheceu os homens. Portanto a ordem é: conhecimento necessário, decreto, presciência. A presciência de Deus é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro, e seu uso no NT é empregado como na LXX, que inclui sua escolha efetiva, NM 16, 5, JZ 9, 6, AN 3, 2. Veja RM 8 e 29, IP 1, 2, GL 4, 9. Como se processou o conhecimento necessário de Deus nas livres ações dos homens antes mesmo que ele as decretasse? A liberdade humana não é uma coisa inteiramente indeterminada, solta no ar, que pende numa ou noutra direção, mas é determinada por nossas próprias considerações intelectuais e caráter. Lubentia rationalis igual autodeterminação racional. Liberdade não é arbitrariedade, e em toda ação racional há um porquê, uma razão que decide a ação. Portanto o homem verdadeiramente livre não é o homem incerto e imprevisível, mas o homem seguro. A liberdade tem suas leis espirituais, e a mente onisciente sabe quais são. Job 2:24, minutos e 25 segundos. Em resumo, a presciência é um conhecimento livre, ciência libera, e, logicamente procede do decreto. Segundo o decreto sua vontade é FUM e 11. H. Sabedoria. A sabedoria de Deus é a sua inteligência como manifestada na adaptação de meios e fins. Deus sempre busca os melhores fins e os melhores meios possíveis para a consecução dos seus propósitos. H. B. Smith define a sabedoria de Deus como o seu atributo através do qual ele produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Uma definição ainda melhor há de incluir a glorificação de Deus. Sabedoria é a perfeição de Deus pela qual ele aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins de um modo que o glorifica ao máximo. RM.LL 3336, F11, minutos e 12 segundos, centímetros 1 e 16. Encontramos a sabedoria de Deus na criação, SL 19:17, SL 104, na redenção, ICO 2, 7, F13 10. A sabedoria é personificada na pessoa do Senhor Jesus, PV 8 e ICO 1 e 30, Jó 9, 4. Veja também Jó 12:13, minutos e 16 segundos. 9. Onipotência é o atributo pelo qual encontramos em Deus o poder ilimitado para fazer qualquer coisa que ele queira. A onipotência de Deus não significa o exercício para fazer aquilo que é incoerente com a natureza das coisas, como, por exemplo, fazer que um fato do passado não tenha acontecido, ou traçar entre dois pontos uma linha mais curta do que uma reta. Deus possui todo o poder que é coerente com sua perfeição infinita, todo o poder para fazer tudo aquilo que é digno dele. O poder de Deus é distinguido de duas maneiras. Potentia Dei absoluta igual absoluto poder de Deus e potentia Dei ordinata igual poder ordenado de Deus. Odgished definem o poder absoluto de Deus como a eficiência divina, exercida sem a intervenção de causas secundárias, e o poder ordenado como a eficiência de Deus, exercida pela ordenada operação de causas secundárias. Chanukh define o poder absoluto como aquele pelo qual Deus é capaz de fazer o que ele não fará, mas que tem possibilidades de ser feito, e o poder ordenado como o poder pelo qual Deus faz o que decretou fazer, isto é, o que ele ordenou ou marcou para ser posto em exercício, os quais não são poderes distintos, mas um e o mesmo poder. O seu poder ordenado é parte do seu poder absoluto, pois se ele não tivesse poder para fazer tudo o que pudesse desejar, não teria poder para fazer tudo o que ele deseja. Podemos, portanto, definir o poder ordenado de Deus como a perfeição pela qual ele, mediante o simples exercício de sua vontade, pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. É óbvio, porém, que Deus pode realizar coisas que a sua vontade não desejou realizar. GN 18 e 14, JR 32, 27, ZC 8, 6,
MT3, 9. MT26, 53. Entretanto, há muitas coisas que Deus não pode realizar. Ele não pode mentir, pecar, mudar ou negar-se a si mesmo. NM 23 e 19. ISM 15 e 29. IT 2 e 13. HB 6 e 18. TG 1 13 minutos e 17 segundos. HB 1 e 13. TT1, 3, isto porque não há poder absoluto em Deus, divorciado de suas perfeições, e em virtude do qual ele pudesse fazer todo tipo de coisas contraditórias entre si. Jó 11, 7. Deus faz somente aquilo que quer fazer. SL 115, 3. SL 135, 6. A. El Shaddai. A onipotência de Deus se expressa no nome hebraico El Shaddai, traduzido por Todo-Poderoso. GN 17, 1. ES 6, 3. Jó 37, 23. Etic. B. Em todas as coisas. A onipotência de Deus abrange todas as coisas. ICR 29, 12. O domínio sobre a natureza. SL 107, 2529. Naum 5, 6. SL 33, 69. IS 40, 26. MT 8 e 27. JR 32, 17. RM 1 e 20. O domínio sobre a experiência humana. SL 91, 1. DM 4, 1937. ES 715. TG 4, 1215. PV 21, 1. Jó 9 e 12. MT 19 e 26. LC 1 e 37. O domínio sobre as regiões celestiais. DM 4 e 35. HB 1 13 minutos e 14 segundos. Jó 1 e 12. Jó 2, 6. C. Na criação, na providência e na redenção. Deus manifestou o seu poder na criação. RM 4 e 17. IS 44, 24, nas obras da providência. ICR 29, 11, 12, e na redenção. RM 1 e 16. ICO 1 e 24. 10. Soberania ou supremacia, atributo pelo qual Deus possui completa autoridade sobre todas as coisas criadas, determinando-lhe o fim que desejar. GN 14 e 19. NE 9, 6. ES 18 e 11. DT 10 14 minutos e 17 segundos. ICR 29, 11. INCR 20, 6. JR 27, 5. AT 17, 2426. JD 4. SL 22 e 28, 47, 2, 3, 8, 50, 1012, 95, 35, 135, 5, 145, 1113, apartamento 19, 6. A. Vontade ou autodeterminação. A perfeição de Deus pela qual ele, num ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo como o sumo bem, deleitas em si mesmo como tal, e as suas criaturas por amor do seu nome. IS 48, 9, 11, 14. IS 20, 9, 14, 22, 44. IS 36, 2123. A vontade de Deus recebe variadas classificações, pois a ela são aplicadas diferentes palavras hebraicas: chapets, tsebu, ratson, y, bouli, telema. Vontade preceptiva, na qual Deus estabeleceu preceitos morais para reger a vida de suas criaturas racionais. Esta vontade pode ser desobedecida com frequência. AT 13 e 22. IJO 2 e 17. DT 8 e 20. Vontade decretória, pela qual Deus projeta ou decreta tudo o que virá a acontecer, quer pretenda realizá-lo causativamente, quer permita que venha a ocorrer por meio da livre ação de suas criaturas. AT 2 e 23. IS 46, 911. A vontade decretória é sempre obedecida. A vontade decretória e a vontade preceptiva relacionam-se ao propósito em realizar algo. Vontade de Eudoquia, na qual Deus deleita-se com prazer em realizar um fato e com desejo de ver alguma coisa feita. Esta vontade, embora não se relacione com o propósito de fazer algo, mas sim com o prazer de fazer algo, contudo corresponde àquilo que será realizado com certeza, tal como acontece com a vontade decretória. SL 115, 3. IS 44, 28. IS 55, 11. Vontade de Eurestia, na qual Deus deleita-se com prazer ao vê-la cumprida por suas criaturas.
Esta vontade abrange aquilo que a Deus apraz que suas criaturas façam, mas que pode ser desobedecido, tal como acontece com a vontade preceptiva. I 65, 12. A vontade de Eudoquia não se refere somente ao bem, e nela não está sempre presente o elemento de deleite. MT 11, 26. A vontade de Eudoquia e a vontade de Eurestia relacionam-se ao prazer em realizar algo. Vontade de Beneplacitum, também chamada vontade secreta, abrange todo o conselho secreto e oculto de Deus. Quando esta vontade nos é revelada, ela torna-se na vontade do signum ou vontade revelada. A distinção entre a vontade de Beneplacitum e a vontade de signum encontra-se em Deuteronômio 29, 29. A vontade secreta é mencionada em SL 115, 3, DM 4, 17, 25, 32, 35. RM 9, 18 minutos e 19 segundos. RM 11, 33 minutos e 34 segundos. F1, 5, 9, 11, enquanto que a vontade revelada é mencionada em MT 7, 21, MT 12, 50, JO 4 e 34, JO 7, 17, RM 12, 2. Esta vontade está muito perto de nós, DT 30, 14, RM 10, 8. A vontade secreta de Deus pertence a todas as coisas que Ele quer efetuar ou permitir, tal como acontece na vontade decretória, sendo portanto, absolutamente fixa e irrevogável. B. Liberdade. A perfeição de Deus no exercício de sua vontade. Deus age necessária e livremente. Assim como há conhecimento necessário e conhecimento livre, há também uma voluntas necessária igual vontade necessária e uma voluntas liberta igual vontade livre. Na vontade necessária Deus não está sob nenhuma compulsão, mas age de acordo com a lei do seu ser, pois ele necessariamente quer a si próprio e quer a sua natureza santa. Deus necessariamente se ama a si próprio e suas perfeições. As suas criaturas são objetos de sua vontade livre, pois Deus determina voluntariamente o que ele criará, e os tempos, lugares e circunstâncias de suas vidas. Ele traça as veredas de todas as suas criaturas, determina o seu destino e as utiliza para seus propósitos. J.LL. 10. Jó 23, 13 minutos e 14 segundos. Jó 33, 13. PV 16, 4. PV 21, 1. IS 10 e 15. IS 29, 16. IS 45, 9. MT 20 15. Apartamento 4 e 11. RM 9, 1522. ICO 12 e 11. C. Atributos morais. 1. Santidade. É a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado, e exige pureza moral em suas criaturas. Ser santo vem do hebraico kadash, que significa cortar ou separar. Neste sentido também o Novo Testamento utiliza as palavras gregas agiazo e agios. A santidade de Deus possui dois diferentes aspectos, podendo ser positiva ou negativa. HB 1, 9. AN 5, 15. RM 12, 9. A santidade positiva expressa a excelência moral de Deus, na qual ele é absolutamente perfeito, puro e íntegro em sua natureza e seu caráter. IJO 1, 5. I 57, 15. IP 1, 15 minutos e 16 segundos. HC 1 e 13. A santidade positiva é amor ao bem. B. Santidade negativa significa que Deus é inteiramente separado de tudo quanto é mal e de tudo quanto aborrece. LV 11, 4345. DT 23 e 14. J 34, 10. PV 15, 9, 26. I 59, 1, 2. LC 20 26. HC 1 e 13. PV 6, 1619. DT 25, 16. SL 5 e 46. A santidade negativa é ódio ao mal. Além de possuir dois aspectos, a santidade de Deus possui também duas maneiras diferentes de manifestar-se. C. Retidão, também chamada a justiça absoluta, é a retidão da natureza divina, em virtude da qual ele é infinitamente reto em si mesmo. Santidade legislativa. SL 145, 17. JR 12, 1. JO 17 e 25. SL 116, 5. ED 9 e 15. D. Justiça,
também chamada a justiça relativa, é a execução da retidão ou a expressão da justiça absoluta, santidade judicial. Strong a chama de santidade transitiva. A retidão é a fonte da santidade de Deus, a justiça é a demonstração de sua santidade. A justiça de Deus pode ser retributiva e remunerativa. A justiça retributiva se divide em punitiva e corretiva. A justiça punitiva é aquela pela qual Deus pune os pecadores pela transgressão de suas leis. Esta justiça de Deus exige a execução das penalidades impostas por suas leis. SL 3, 5, 11:47 DT 32, 4, DM 9:12 minutos e 14 segundos. ES 9, 2327, 34, 7. A justiça corretiva é aquela pela qual Deus pune seus filhos para corrigi-los. HB 12, 6, 7. Aqueles que não são seus filhos, Deus pune como um juiz severo. RM 11, 22. HB 10 e 31. Mas aos seus filhos, Deus pune e corrige, como um pai amoroso. JR 10, 24. 30, 11. 46, 28. SL 89, 3033. ICR 21 e 13, a justiça remunerativa é aquela pela qual Deus recompensa, com suas bênçãos, aos homens pela obediência de suas leis. HB 6 e 10. IIT 4, 8. ICO 4, 5. 3, 1115. RM 2, 610. IJO 8 e IRA. Esta deve ser considerada como um aspecto negativo da santidade de Deus, pois em sua ira Deus aborrece o pecado e odeia tudo quanto contrária à sua santidade. DT 32, 3941. RM 11, 22. SL 95, 11. DT 1, 3437. SL 95, 11. Podemos, então, dizer que a ira é a manifestação da santidade negativa de Deus. RM 1 e 18. ITS 1, 510. RM 5, 9. Etic. A ira é também designada de severidade. RM 11 22. 2. Bondade. É uma concepção genérica, incluindo diversas variedades que se distinguem de acordo com os seus objetos. Bondade é perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. MC 10 e 18. LC 18 18 minutos e 19 segundos. SL 33, 5. SL 119, 68. SL 107, 8. Na 1, 7. A bondade implica na disposição de transmitir felicidade. A benevolência é a bondade de Deus para com suas criaturas em geral. É a perfeição de Deus que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. SL 145, 9, 15, 16. SL 36, 6. 104, 21. MT 545, 6 e 26. LC 6 e 35. AT 14 e 17. Thyssen define benevolência como a afeição que Deus sente e manifesta para com suas criaturas sensíveis e racionais. Ela resulta do fato de que a criatura é obra sua. Ele não pode odiar qualquer coisa que tenha feito, Jó 14 e 15, mas apenas aquilo que foi acrescentado à sua obra, que é um pecado, Ex 7 e 29. B. Beneficência. Enquanto que a benevolência é a bondade de Deus considerada em sua intenção ou disposição, a beneficência é a bondade em ação, quando seus atributos são conferidos. C. Complacência. É a aprovação às boas ações ou disposições. É aquilo em Deus que aprova todas as suas próprias perfeições, como também aquilo que se conforma com ele. SL 35, 27. SL 51, 6. IS 42, 1. MT 13 e 17. HB 13 e 16. D. Longanimidade ou paciência. O hebraico emprega a palavra erekap, que significa grande de rosto, e daí também lento para a ira. O grego emprega macrotimia, que significa ir a longe. Portanto, longanimidade é o aspecto da bondade de Deus em virtude do qual ele tolera os pecadores, a despeito de sua prolongada desobediência. A longanimidade revela-se no adiamento do merecido julgamento. ES 34, 6. SL 86, 15. RM 2, 4. RM 9, 22. IP 13, 20. IP 13, 15. E misericórdia. Também expressa pelos sinônimos compaixão, compassividade, piedade, benignidade, clemência e generosidade.
No hebraico usa-se as palavras chesed e racham e no grego helios. É a bondade de Deus demonstrada para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. DT 5:10, SL 57:10, SL 86, 5, ICR 16:34, IC 7:6, SL 116, 5, SL 136, ED 13:11, SL 145, 9, PES 18:23 minutos e 32 segundos. ES 33, 11, LC 6:35, SL 143, 12, Jó 6:14. A paciência difere da misericórdia apenas na consideração formal do objeto, pois a misericórdia considera a criatura como infeliz, a paciência considera a criatura como criminosa. A misericórdia tem pena do ser humano em sua infelicidade, a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade. A infelicidade e sofrimento derivam-se de um justo desagrado divino, portanto exercer misericórdia é o ato divino de livrar o pecador do sofrimento pelo qual ele justamente e merecidamente deveria passar, como consequência do desagrado divino. F. Graça. É a bondade de Deus exercida em prol da pessoa indigna. Portanto, graça é o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus a qual ele não merece receber. Ex 33, 19. Na misericórdia Deus suspende o sofrimento merecido, na graça Deus concede bênçãos não merecidas. Todo pecador merece ir para o inferno. Assim Deus exerce sua misericórdia, livrando o pecador da condenação. Nenhum pecador merece ir para o paraíso. Assim Deus exerce a sua graça, doando ao pecador o privilégio de ir gratuitamente para o paraíso. Essa diferença entre misericórdia e graça é notada em relação aos anjos que não caíram. Deus nunca exerceu misericórdia para com eles, posto que jamais tiveram necessidade dela, pois não pecaram, nem ficaram debaixo dos efeitos da maldição. Todavia eles são objetos da livre e soberana graça de Deus pela qual foram eleitos, IPM 5:21, e preservados eternamente de pecado e colocados em posição de honra, DM 7:10, IP 13:22. G. Amor. A perfeição da natureza divina pela qual ele é continuamente impelido a se comunicar. E, entretanto, não apenas um impulso emocional, mas uma afeição racional e voluntária, sendo fundamentada na verdade e santidade e no exercício da livre escolha. Este amor encontra seus objetos primários nas diversas pessoas da Trindade. Assim, o universo e o homem são desnecessários para o exercício do amor de Deus. Amor é, portanto, a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Ele ama a si mesmo, suas virtudes, sua obra e seus dons. 3. Verdade. É a consonância daquilo que é asseverado com o que pensa a pessoa que fez a asseveração. Neste sentido, a verdade é um atributo exclusivamente divino, pois com frequência os homens erram nos testemunhos que prestam, simplesmente por estarem equivocados a respeito dos fatos, ou então por pura incapacidade fracassam em promessas que fizeram com honestas intenções. Mas a onisciência de Deus impede que ele chegue a cometer qualquer equívoco, e a sua onipotência e imutabilidade asseguram o cumprimento de suas intenções. DT 32, 4. SL 119, 142, JO 8:26, RM 3, 4, TT 1, 2, NM 23:19, HB 6:18, Apartamento 3, 7, JO 17, 3, IJO 5:20, JR 10:10, JO 13:33, IPS 1, 9, Apartamento 6:10, SL 31, 5, JR 5, 3, IS 25, 1. Ao exercê-la para com a criatura, a verdade de Deus é conhecida como sua veracidade e fidelidade. A veracidade consiste nas declarações que Deus faz a respeito das coisas, conforme elas são, e se relaciona com o que ele revelou sobre si mesmo. A veracidade fundamenta-se na onisciência de Deus. B. Fidelidade consiste no exato cumprimento de suas promessas ou ameaças. A fidelidade fundamenta-se na sua onipotência e imutabilidade. DT 7, 9, SL 36, 5, ICO 1, 9, HB 10:23, DT 4:24, ICO 2:13, SL 89, 8, LM 13:23.
SL 119, 138, SL 119, 75, SL 89, 32, 33, IPS 524, IP 4 e 19, HB 10 e 23.